Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Isabela Aquino. Hoje iremos apresentar o projeto Viver Melhor, Matemática e Ciência para um Futuro Saudável. Diante de nossas pesquisas, hoje iremos abordar sobre os efeitos físicos, psicológicos, sociais das drogas lícitas e ilícitas. Para maior compreensão do tema, vou explicar esses conceitos básicos. As drogas lícitas são aquelas aprovadas por lei, ou seja, seu comércio e consumo são regulamentados pelo Estado. Um exemplo disso são o álcool, cigarro, medicamentos controlados, etc. Já as drogas ilícitas são aquelas que a gente mais conhece como drogas. São aquelas proibidas por lei, ou seja, ilegal sua produção, venda ou consumo. Por exemplo, maconha, êxtase, cocaína, crack, LSD. O uso de drogas lícitas e ilícitas provoca diversos efeitos físicos, psicológicos, sociais. Essas substâncias, mesmo legalizadas como o álcool e o cigarro, geram sérios danos à saúde e à convivência social. Já o uso das drogas ilícitas intensificam muito mais esses impactos. Portanto, essa pesquisa analisa as consequências buscando promover a conscientização sobre os riscos envolvidos no consumo de drogas. Agora eu vou estar falando sobre os efeitos físicos das drogas lícitas, que são aquelas permitidas, assim, entre si. Vamos falar primeiro sobre o álcool, que é uma das coisas que a gente mais vê no nosso dia a dia, que muita gente toma, né? Vamos estar falando do álcool, que ele pode causar danos ao fígado, problemas cardíacos, perca de memória, problemas de coordenação motora e aumenta o risco de acidentes. Aqui nós estamos falando sobre o álcool, o que o álcool traz, as consequências que ele traz de você estar usando ele no seu dia a dia, você está usando mesmo no final de semana, mesmo assim. Aqui nós estamos falando do álcool, que os problemas que ele pode ser causado. Também, como segundo tópico, nós vamos falar sobre o tabaco. Pode causar doenças respiratórias como enfisema de câncer de pulmão, além de problemas cardíacos e vasculares. Segundo, vamos estar falando sobre os medicamentos, que está muito em nosso dia a dia. Todos nós tomamos remédios como dipirona, ibuprofeno, dorcilax para dor. Nós podemos tomar, e o que eu vou mostrar aqui, os problemas que ele traz, dependendo da dose que você pode tomar, dependendo de tudo, como você pode ver que até mesmo os medicamentos são sérios da forma de você usar. Os medicamentos, dependendo do tipo e da dosagem, pode causar efeitos colaterais como sonolência, náusea, vômito, dor de cabeça, entre outros. Aqui estou falando ali também dos medicamentos igual como eu falei, dipirona, dorcilax, todos que a gente tomamos, dependendo da dosagem que a gente tomar, às vezes é só um comprimido, nós tomamos dois, pode estar causando esses efeitos colaterais, certo? Oi, boa noite. Eu sou William e eu irei falar dos efeitos físicos das drogas ilícitas, como maconha, cocaína, heroína e anfetaminas. A maconha pode causar problemas respiratórios, perda de memória, problemas de concentração, ansiedade e paranoia. A cocaína pode causar problemas cardíacos, hipertensão, danos ao nariz e seios paranasais, além de problemas psicológicos como ansiedade e paranoia. A heroína pode causar dependência física, problemas respiratórios, danos ao sistema nervoso, além de aumentar o risco de overdose e morte. Anfetaminas pode causar problemas cardíacos, hipertensão, danos ao sistema nervoso, além de problemas psicológicos como ansiedade e paranoia. Com isso, nós podemos ver que o uso dessas substâncias muitas vezes acaba com o seu corpo. E com isso, muitas pessoas vão falar, eu não vou me viciar. Com isso, nós podemos já ver, que essa substância ela é feita para te viciar. Então, esse trem, de não vou me viciar, não existe. Se ela foi feita para te viciar, ela vai te viciar uma hora, se você não sair fora a tempo. Com isso, vamos para o próximo tópico, que a gente vai ver aqui um pouquinho e dar uma conclusão para isso. Falar como é a dosagem e essas coisas. Aqui vamos falar sobre a encerração, o que é, como ela aumenta gradativamente e como é a dosagem e essas coisas. É importante notar que os efeitos físicos das drogas podem variar dependendo da substância, da dosagem e da frequência de uso. Além disso, o uso das drogas pode ter consequências graves para a saúde física e mental, incluindo dependência, overdose e morte. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra o uso de drogas, é importante buscar ajuda profissional. Com isso, nós podemos ver
que às vezes a pessoa começa assim, vou usar só hoje. Aí tá usando, aí depois começa, vou usar hoje e amanhã, aí vai pra semana. E com isso, velho, piora a sua saúde, vai acabando com o seu relacionamento familiar muitas vezes por causa dessas porcarias. E com isso percebemos que você pode ter overdose ou morte. Então é sempre bom, velho, você buscar uma ajuda profissional, ir num psicólogo, ir numa clínica, conversar com alguém, confiar numa pessoa, entendeu? Então, essa foi minha parte. Eu agradeço vocês por estar me ouvindo e obrigado. Boa noite. Meu nome é Tainara da Silva Cruz e hoje eu vim falar sobre os efeitos psicológicos das drogas lícitas. Primeiramente eu vou ler o slide, depois eu vou dar uma explicada. Efeitos psicológicos das drogas lícitas: álcool, cigarro, medicamentos controlados, alteração de humor, euforia, irritabilidade, agressividade ou depressão, dependência emocional, sensação de que não pode se viver sem a substância, ansiedade e depressão, especialmente após o uso frequente ou em momentos de abstinência, dificuldade de concentração e memória, principalmente em casos de uso prolongado, tolerância e abstinência. O cérebro se adapta, exigindo doses maiores e gerando sofrimento na falta. Você consumindo o tipo da droga, você vai ter a alteração de humor, que no caso vai ser a euforia, a irritabilidade, a agressividade ou depressão, ansiedade. Você vai poder ter uma mudança de hábitos, uma perda de interesse, a falta de concentração, você não vai conseguir dormir à noite. Ou você vai ter um aumento de apetite. Você vai consumir a droga, ficar com mais fome ainda. A dependência emocional. Sensação de que não pode se viver sem a substância. Vou dar um exemplo aqui. Meu cunhado, ele fuma cigarro. Aí, só que ele queria parar de fumar o cigarro porque, como ele gosta de fumar, ele gasta muito. Aí, teve uma época que ele falou assim, meu esposo, eu vou largar de cigarro e vou começar a usar o vape. Porque na cabeça dele, o vape é menos pior do que o cigarro. O que ele fez? Ele começou a usar o vape. Nisso que ele começou a usar, né? Mas aí ele foi parar pra pensar e ver os gastos que ele tava tendo. Porque uns R$70, tem uns que é 80, até 150 tem que usar. E como ele consome muito, acho que o vape pra ele não durava nem umas 2 semanas. Então eu acho que assim, em questão disso, a gente tem que colocar na mão de Deus, fazer você largar desse vício, porque na medida que você for consumindo, você não consegue largar mais desse vício, entendeu? Ansiedade e depressão, especialmente após o uso frequente ou momento de abstinência. Na maioria das vezes, as pessoas consomem sozinhas. Você vai estar lá sozinho consumindo e vai ter a ansiedade. Você consumindo ela, você vai até parar de se preocupar com o modo que você se veste, com a sua aparência. Você pode até se afastar dos seus familiares. A dificuldade de concentração da memória é que você não vai ter mais concentração, até mesmo em serviço. Você vai tentar se concentrar, você não vai conseguir. Eu preciso da droga. Por exemplo, você tem que fumar, você tá lá trabalhando, não tem como. Entendeu? Você não vai conseguir concentrar no trabalho. A tolerância à abstinência, o cérebro se adapta exigindo doses maiores e gerando sofrimento na falta. Que por exemplo, igual eu falei, você vai estar lá trabalhando, você vai sentir vontade de fumar, por exemplo, fumar, usar droga, e não vai ter como. Aí nisso que você não vai conseguir se concentrar. Meu nome é Júlia, eu sou do 3º D e vim falar sobre os efeitos psicológicos das drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack, LSD, entre outras. Temos alguns tópicos, alterações perceptivas, são alucinações, delírios, distorções de tempo e espaço. Mudanças emocionais intensas, como euforia extrema, paranoia, pânico ou medo exagerado. Transtornos psiquiátricos, risco aumentando de desenvolver esquizofrenia, psicose e outros distúrbios em pessoas vulneráveis. Oi, boa noite. Meu nome é Alessandra. Eu vou falar sobre os efeitos sociais das drogas ilícitas.
Problema de saúde pública. O uso abusivo de álcool e cigarro gera milhões de casos de doenças, como cirrose, câncer, problemas cardíacos. O aumento de custo de saúde. Tópico 2. Violência doméstica e agressões. O uso de bebidas alcoólicas está relacionado ao aumento de agressões físicas e emocionais dentro de casa. Tópico 3. Dependência química. Drogas ilícitas também causam violência, levando a sérios impactos na vida social, profissional, familiar e individual. Bom, vou falar um pouco sobre os 3 tópicos. Primeiro tópico, problemas de saúde. Afeta muito seus rins, a fumaça do cigarro queima o seu pulmão e isso vai te causando um câncer, pode te desencadear um câncer no futuro. Violência doméstica. Com o uso abusivo da bebida alcoólica, você se torna uma pessoa agressiva de uma certa forma, quando não tem um controle daquilo. Então isso acaba te tornando um temor dentro de casa. Dependência química. Quando chega ao ponto de dependência química, o seu mundo gira em torno das drogas. Você não consegue viver sem aquilo. E quando você está sem aquilo, você entra em caso de abstinência. Ou seja, afeta todo mundo que está à sua volta, preocupa a sua família. E isso não é bom de forma alguma. Os acidentes de trânsito. O consumo de álcool é uma das principais causas de acidentes e mortes no trânsito, não apenas quem usa, mas também terceiros. Desempenho no trabalho e estudo. O consumo frequente pode causar queda de produtividade, faltas, acidentes de trabalho, evasão escolar e as despesas familiares. O dinheiro gasto com bebidas alcoólicas, cigarros ou medicamentos controlados pode comprometer o orçamento familiar, piorando situações de pobreza. Olá, tudo bem? Meu nome é Céu Pimentel Soares, sou aluno no 3º ano D e irei falar sobre os efeitos sociais das drogas ilícitas. É de grande conhecimento que as drogas ilícitas podem causar isolamento, perda de amizades e conflitos familiares, por conta que o uso excessivo dela afasta a pessoa do convívio social e isso automaticamente prejudica os relacionamentos do indivíduo com o outro. Essas consequências, ela vai além da vida social do dia a dia do indivíduo, porque isso também pode entrar na saúde do usuário. O usuário pode sofrer com a dependência, ou até mesmo com problemas financeiros e até questões ilegais, como prisões e antecedentes criminais. Né? Então é bom a gente sempre entender sobre esses efeitos e é essencial isso pra gente para prevenirmos e buscar ajuda quando necessário, porque drogas não afetam somente o usuário, mas a todos que estão ao seu redor. Conclusão: as drogas lícitas e ilícitas causam sérios efeitos físicos, psicológicos e sociais, prejudicando a saúde individual e o equilíbrio da sociedade. É fundamental investir em prevenções, conscientizações e tratamento para reduzir os danos causados pelo uso dessa substância. Repertórios: Breaking Bad, série 2008. A série mostra como a produção e o tráfico de drogas ilícitas, no caso metanfetamina, causam não apenas efeitos físicos devastadores nos usuários, mas também destrói a vida pessoal, familiar e social de quem se envolve com esse universo. Querido Menino, filme 2018. Baseado em uma história real, o filme mostra a luta de um jovem contra o vício em metanfetamina e o impacto disso em sua relação com a família. Excelente para abordar o lado emocional e social da dependência. E por aqui encerramos o nosso trabalho. Agradeço a todos pela atenção.